Fala pessoal, Carlos Ribeiro aqui. Bom, pessoal, vim aqui, primeira novidade, vim colocar algo que eu já fazia muito tempo que eu tive vontade, que é montar um blog para compartilhar algumas loucuras aqui com vocês. Por quê? Porque aconteceu algo que eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu resolvi dedicar um tempo para fazer isso, para ajudar e mostrar para outras pessoas aqui também. Bom, o que aconteceu? Eu estava com uma das minhas clientes, a Ana, que é uma querida, e aí a gente conversando sobre a disposição das coisas lá dentro da empresa, e aí com isso a gente trouxe algumas questões que para já aproveitar, fazer sala de reunião e etc e tal. Então, beleza. E aí a Ana trouxe e montou essa sala de reunião. Eu fiquei tão feliz quando ela fez isso, que aí eu resolvi, aí a gente conversando também da sala do time de vendas e tal, que ela ia mudar de sala, enfim. Aí eu fiquei animado com essa arquitetura, com o meu lado Oscar Niemeyer aqui, aí eu comecei a lembrar de um grande cliente que é a Twitter Brasil, que depois pode ter o link aqui embaixo para vocês verem isso. E a gente saiu de 8 vendedores para 32, loucura. E aí eu trouxe para vocês o mesmo projeto que eu tinha aplicado lá atrás. Então, vamos lá ver como é que ficou? Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa, então, uma sala comercial de alta performance. E não é simplesmente porque a disposição é mais bonita ou mais feia, é nada disso. É porque realmente é assim que funciona. Então, vou passar aqui para vocês. Normalmente é assim que é um departamento comercial, né? E na maioria das empresas ele é um pouco bagunçado, como está aqui. Um é notebook, o outro é monitor, o outro é de um jeito, um é computador de um jeito e outro. As cadeiras são diferentes, tá tudo certo, cara. Vamos fazer as coisas do jeito que a gente pode, do jeito que a gente é. Mas eu vou explicar algumas coisas aqui, se você pode mexer, nem que seja alguma dessas coisas, então vem comigo, que eu acho que pode ser muito bom para você. Porque o ambiente, ele transforma o comportamento em resultado. A maioria das empresas, a gente foca nisso, né, que é fazer CRM, fazer treinamento, fazer isso, mas a gente esquece disso. Então, é por isso que eu estou trazendo isso para vocês. A primeira coisa, então, é o objetivo dessa estrutura, né, que é, na verdade, ter menos procrastinação da equipe, ter o copia e cola de um vendedor que não está performando bem para outro que está performando e ter uma ação de mais frequência, gerar mais frequência. E aí, esse é o layout que eu sugiro. Sem muitas delongas, é isso. É o layout para B2B, venda B2B, que eu mais indico, é isso. Como que ele funciona, pessoal? Então, vem aqui rapidinho, ó. Ele tem uma mesa central, às vezes é maior, dá para pôr várias mesas, né? Quando o time é bem maior, mas eu montei um time comercial aqui, mais ou menos, de 3 vendedores de um lado e 3 do outro, 6 e o supervisor. Então, olha só como é que funciona. Tem uma mesa central, tem 3 vendedores de um lado, 3 do outro, todos estão frente a frente, tem um supervisor aqui na ponta e tem também uma TV aqui, e aí a gente vai falar disso. Então, parede, ó, quadro aqui e tal, e aí a IA fez essa simulação aqui para mim. Bom, então por que isso é legal? Porque agora a gente vai mostrar a estratégia que está por trás desse layout. E layout é importante porque quem é do mundo do varejo também sabe que depois, com a disposição correta, as vendas mudam. Então, é isso que eu quero mudar, a performance do seu time comercial. Vem comigo. Então, é normal que quando a gente está competindo, por exemplo, uma prova de pular no saco, a gente está perdendo, a gente começa a copiar o que está ganhando. Então, quando eu vejo que eu não estou vendendo e o outro tá, cara, eu começo a prestar atenção naquele cara. O que ele faz, como é que ele é, se ele é mais rápido, se ele é mais... Então, aqueles negócios assim, para mim, de baia, tiro no pé. Segundo, a gente cria um ritmo, porque a gente tem que estar a galera na mesma tela, mais ou menos, essas coisas. Então, isso é importante que tire o isolamento e individualidade também, até aquele povo que quer dar uma de João sem braço, que ele está trabalhando, mas não está. Beleza, pessoal. Então, vamos começar pelo básico, equipamento. Equipamento é importante, porque se nós estamos dentro de uma sala comercial, essa sala comercial ela vai ter ligação, ela vai ter videoconferência, ela vai ter barulho. Uma sala comercial em silêncio é uma sala comercial estranha. Sua sala comercial deve ser barulhenta, tá?
E aí uma boa referência é sempre bolsa de valores, aquele filme de bolsa de valores, tá todo mundo louco, é isso. Beleza. E aqui a gente erra porque a gente não investe nos equipamentos que o nosso vendedor usa. Uma das coisas que mais me deixa puto é os computadores serem ruins. Por quê? Porque se eu pago o meu vendedor para vender o máximo que ele puder durante o tempo, se eu estou com um computador ruim, ele só precisa para preencher. Não, cara, o computador tem que ser um computador rápido. E esse computador tem que conseguir performar para que ele ganhe velocidade. Então, beleza. Imagina uma videoconferência travada. Então, galera, é por onde entra o seu faturamento. Então, são 6, né? Como eu sempre digo, vamos servir os 6. Então, aqui muita gente erra de não investir em equipamentos bons para os vendedores. Então, beleza. Aqui vem, primeiro, fone com isolamento. Por quê? Porque eu tenho que pôr e eu tenho que o outro não me atrapalhar. Eu tenho que falar, às vezes a pessoa vai falar mais alto e não posso atrapalhar. Então, isso é bom, porque vai ter gente mais concentrada, vai ter mais clareza na comunicação e vai ter menos interferência em ligação e o resultado é mais qualidade na venda. Próximo, webcam. Galera, depois da pandemia, meu irmão, a videoconferência é meu sonho, só trabalhar por videoconferência. Nós não precisamos ir mais nos locais. A gente ainda tem um apego com isso. Mas eu amo a tal da videoconferência, dá para fazer escritório, um monte de coisa. Então, webcam, galera, tem uma boa webcam, uma boa luz para que você possa se apresentar para o seu cliente. Então, é isso. Isso daqui gera raporte, que é empatia pelo vendedor, gera atenção, porque o vendedor vai estar ali olhando para ele, o cliente também, gera mais conexão. E é isso. Pode parecer um detalhe, mas isso aqui, hoje em dia, é muito pouco usado. Eu queria muito que os vendedores entendessem que isso é uma ferramenta de venda excelente, certo? Bom, a outra coisa é a questão das duas telas. As duas telas, por quê? Porque, igual aqui agora, estou falando com vocês e estou com outra tela aqui de cola. Essa tela que vocês estão vendo aqui está aqui no meu outro monitor. Então, eu estou com um mensageiro em uma, com o CRM em outra. Eu estou com o CRM em uma, com o sistema em outra. Porque imagina, ficar trocando de tela, Então, isso vai fazer perder foco, fazer lentidão, gerar mais erros e é muito viável a gente ter isso aqui para uma comunicação de bate-pronto. Beleza. Aqui já é a parte do supervisor. Por que ele fica na ponta? Porque ele vai olhar ali e eu sugiro para um vendedor que mais performa ficar do lado dele e o vendedor que menos performa ficar do outro lado. Isso é minha sugestão, porque o que mais performa normalmente vai ficar com a asinha grossa. E o que menos performa vai mostrar as asinhas, né? E o que menos performa, ele vai conseguir também puxar ali. E nada melhor que o cara que está com mais dificuldade aprender com o que tem mais facilidade. E ali já evita um monte de onboard, porque eu estou assistindo o cara do meu lado fazer. Então, não adianta ter um bom layout, mas se o supervisor tiver uma liderança fraca e não usar esse poder que ele tem na mão de uma vista de águia, de um posicionamento legal, e não usar isso, então, como um líder de campo, então ele tem que circular. Não é que ele vai ficar ali sentado, mas ali ele vai estar ali, ele vai andar para um lado, para o outro, ele vai ouvir as ligações que estão rodando, ele vai entrar na negociação. Opa, peraí, fala aqui, ó, bota eu na minha, bota eu nessa videoconferência. Deixa eu falar aqui. Então, ele vai corrigir na hora que perceber que está errado, porque feedback tardio é venda perdida. E aí, agora, a gente vem para a TV. Aqui, lá na questão da tela, né, da sala, que eu acredito que é a sala ideal, vou até abrir uma outra aqui para vocês verem, que eu fiz com outro IA, só para vocês. Ó. Então, ele está aqui na ponta e ali atrás tem TV, aqui nas paredes, e eu vou explicar isso aqui. Então, a TV não é decoração. Arruma um bom carinha de TI ou qualquer coisa aí de Google, ChatGPT consegue também te ajudar. Então, ela vai ser o cérebro para mostrar o ranking do time, as metas do dia, os avisos, as promoções do dia, as alertas de performance, mensagem curta de ativação. Então, isso vai gerar coisa visível. Tudo que é visível é mais fácil de se lembrar. Então, a TV é para mostrar até e gerar competitividade. Ninguém quer ser o último, ninguém quer performar mal. A gente quer cada vez
ser melhor. Então, essas coisas, essa exposição também é ativa no time de venda. Então, isso é muito importante. E aí, uma coisa aqui que a gente traz, que é a questão do... tipo aqui, o ambiente tem que estar funcionando, então ele não pode ser bagunçado, não coloca na mesa coisa que não precisa. Tem uma regra do Japão aí que é legal, que é o 5S, então você vai colocar ali só o que precisa. Um bloco de notas, 2 canetas, porque uma pode pifar, calculadora, squeeze, café, galera, tem que ter café. Vendedor tem que ter café, viu? Bota, faz um comodato aí, pega 3 frações, café rancheiro e aluga para você comprar o café deles, que eles fazem um comodato com uma máquina de café para você ter ali dentro do seu comercial. Café é obrigatório. Eu não quero alguém com sono no meu time comercial. Então, coloco só o que é o necessário dentro da mesa, tá bom? Então, se às vezes eu também tenho alguns comerciais que eu peço para colocar uma foto do que motiva eles. Então, é peça necessária. Mas não viaje e polui muito sua mesa não, porque a desorganização desfoca. O ambiente, então, tem que ter, não pode ser bagunçado, e aí a gente precisa de sprints de foco. Sprint de foco é porque nunca o time comercial vai estar atuando no que a gente precisa naquela hora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar assim, ó, cara, das 9 às 10 vamos fazer isso agora. Tá todo mundo. Isso é sprint de foco. E aí, execução pura para a gente conseguir bater as metas e fazer a estratégia que está vindo de uma hierarquia de cima. O aquecimento de ar, então, a gente ali dentro dessa sala, ó que bacana. A gente pode treinar, né, as pessoas, a gente pode revisar a objeção, a gente pode alinhar a meta. Então, o vendedor, ele já começa o dia ali, tá todo mundo sentado, você já está no pitch de reunião ali. Então, o vendedor, ele já começa não improvisando, ele já começa o dia. Então, toda vez que eu peço para o time de venda fazer treinamento, a galera arruma um negócio de ir para um lugar, não precisa, senta ali, abre o treinamento, grava o treinamento, dá para ver a cara da pessoa na tela, pede foco para a gente olhar, para de não responde ninguém, faz o treinamento bonitinho, e é isso. Dessa maneira aqui dá para fazer e fica muito bacana. Tem também os pequenos ajustes para a gente ver o que está funcionando, o que está travado, o que precisa mudar, o que dá para mudar agora para gerar faturamento. Então, esse é o que a gente chama aqui de pós-bloco, né? E aí, a questão agora do próximo que a gente vai é que a sala dá para fazer é uma escola automática real ali funcionando. Porque presta atenção, se um vendedor bom está vendendo ali na minha frente uma videoconferência, eu estou escutando o argumento que ele está falando, eu estou escutando o diferencial que ele está citando. Então, isso é muito bom, porque aí agora, dessa maneira, eu consigo fazer o quê? Ouvir as ligações, eu consigo simular negociações, corrigir os meus vendedores ali na hora e ensinar na prática o que está acontecendo. Então, muito importante também. Aqui, ó, galera, as paredes são espaços publicitários. Como é que funciona na publicidade? Funciona assim, ó. Eu estou andando por um outdoor, o outdoor está ali, então o outdoor tem um tráfego de carros maiores, ele tem um valor. O mais afastado tem um valor menor. Então, beleza. E a gente paga por espaço. Antigamente, no site, a gente pagava pelo topo mais caro e assim por diante. Então, assim funciona também as paredes da sala de seu comercial. Elas são publicidades. Então, eu vou aproveitar essas paredes, porque eu vou colocar aqui frases motivacionais, eu vou colocar aqui um painel aqui de metas emocionais. O cara quer comprar uma moto, quer comprar um carro, quer comprar uma viagem, eu vou e colo ali uma foto daquilo ali, colo a foto do filho dele. Eu preciso disso, porque nós somos seres humanos, nós somos cativos de desânimo, nós somos cativos de tristeza, de preguiça, então eu preciso de apoio para eu fazer isso. Também coloco aqui técnicas de vendas, o que é para fazer. Então, a parede ela é minha publicidade ali. E a minha publicidade para vendedor é fazer com que eles façam as técnicas para que eles consigam performar. Então, isso pode parecer um detalhe, mas não é. Influencia demais no comportamento. Então, a gente tem, como eu falei, dessas metas emocionais, a gente tem as frases estratégicas, a gente tem técnicas visuais ali, então como é que quebra uma objeção, política comercial clara para não ter erro, tudo isso dá para fazer. Painel de metas ali também, dentro da TV,
com a evolução diária, progresso do mês. Então, assim, o cérebro da pessoa vai respondendo melhor o que ele está vendo de fato. E, finalizando isso, as regras. O Alda já chegou aí, está passando aqui. A regra que sustenta tudo isso é uma clareza de comportamento com a hora de foco versus interação, ter controle do ruído para não deixar as coisas se perder, ter um ritmo constante, ter uma liderança ativa. Então, no final, o que eu quero trazer? Não é sobre a mesa que você usa, não é sobre a cadeira, não é a estética em si. É a questão de você ter maior controle das suas situações. Controle sobre comportamento, sobre como fazer pressão de forma positiva, sobre estimular a sua equipe de forma constante, principalmente também executar em alta velocidade com uma boa performance. Então, se o ambiente é para o vendedor não empurrar ele, puxar ele para baixo e também não ter conforto para ele, então lascou. Então é aqui que a gente vai começando a separar as pessoas, as empresas comuns de time de alta performance. Então, elas não deixam o ambiente e o controle por acaso, elas começam a controlar tudo de forma estratégica. Então, aí o que eu quero dizer aqui para vocês? Ó, vamos pegar, eu vou colocar mais uma imagem aqui, ó. Olha a diferença disso daqui, ó. Vou pôr mais um aqui também. Deixa eu pôr aqui. Que a gente vai colocar aqui essa daqui e essa daqui também. Olha só, galera. Para fechar, olha aí. Um ambiente comercial legal, ó. Olha a diferença. E também isso, né? Qual lugar você quer trabalhar? Qual lugar você quer trabalhar? Olha só. Aqui, ó, uma coisa que também citei, quadro para você escrever, alguma coisa no improviso. Enfim, é isso, pessoal. Eu achei muito bom relembrar isso que eu vi há tempo atrás com um cliente que é a Clínica Brasil, e eu fiz, e estou até inaugurando o blog com esse conteúdo, então eu espero que seja útil para vocês aplicarem no comercial. Então, eu quero saber aí, me fala aí, como está a sua sala comercial, como que você tirou de insight desse conteúdo. Espero que a gente possa evoluir e cada vez mais ficar com mais previsibilidade de venda a cada mês que passa. É isso, pessoal. Boas vendas, fiquem com Deus e bora!